Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Eu sou a evangelista Patrícia. Gostaria que você deixasse o seu like e deixasse o seu comentário a respeito do capítulo 24 de Deuteronômio. Está lendo aí Deuteronômio capítulo 24, que o Senhor possa nos dar sabedoria e inteligência para aprender mais um pouquinho do Deuteronômio capítulo 24. O Senhor nos abençoe, nos dê sabedoria, nos dê inteligência para aprendermos. Aí no capítulo 24, nós sabemos que o Deuteronômio está falando acerca de diversas leis e assim, sabemos que Deus ele é extremamente zeloso e preocupado com tudo. E devido à dureza do coração dos homens, o Senhor Deus, ele colocou aí, através do seu servo Moisés, a lei do divórcio, a lei do caráter humanitário. Ele colocou nesse capítulo 24 aí, e eu quero deixar para vocês rapidinho aí, em Cristo Jesus, que Deus possa nos abençoar. Essa lei foi dada por causa da dureza do coração do ser humano. Lembrando que nós temos que fazer de tudo para não divorciar, meu amado e minha amada. Existem tantos pastores divorciando e casando de novo. Sabe, existem tantas mulheres também divorciando. Devemos evitar o divórcio. Mas o Senhor fala aqui, em nome de Jesus, né, acerca do divórcio. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter lhe achado coisa indecente nela, e se ela lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der a mão e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e se este homem a aborrecer e ele lhe lavrar termo de divórcio e não lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se de último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la, não poderá casar com ela. O primeiro marido não poderá casar com ela, pois depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por aliança. Nesse capítulo 24, do 1 a 4, esta passagem contém informação sobre o casamento e o divórcio, mas não em relação aos aspectos legais. Mesmo naquela época, o divórcio era comum, conforme Levítico 21:7, conforme Levítico 14, 22, 13, conforme Números 39. Porém, não era estimulado por Deus, conforme Mateus 2,16. Não era estimulado. Esse caso preocupa-se com o segundo casamento depois de um divórcio com a força da frase, por ter ele achado coisa indecente nela. Essa impureza não pode referir-se a adultério, porque a penalidade para adultério era a morte, conforme Deuteronômio 22. Se a mulher tivesse traído o homem, ela ia ser morta pedrada. Aqui então não está falando diretamente a traição, porque naquela época, se a mulher traísse, ela ia ser morta a pedrada. Deve-se indicar alguma conduta inadequada ou na própria mulher. Nesse caso, o marido podia escolher divorciar-se. O divórcio era iniciado pelo homem e não pela mulher. Se a mulher voltasse a casar e se divorciar na parte 2 agora, por que quiseram excluir? O marido não podia casar com ela outra vez, pois seria considerado adultério, no sentido de que ela teria então vivido com outro homem nesse segundo casamento. Isso limitaria o divórcio e também impediria a eles eram prática da troca de esposa, seu uso para procriação ou separação por apenas um capricho. Mateus capítulo 5, novo casamento, Mateus 19, divórcio.
Um homem recém-casado, conforme o versículo 5, um homem recém-casado não sairá à guerra nem se lhe impor qualquer encargo. Por um ano ficará livre em casa e vai viver a lua de mel dele, vai promover felicidade à mulher que ele tomou. Ele tem ele é liberado do serviço militar, porque ele é recém-casado. Não se tomará em penhor as duas mós, nem apenas a de cima, pois se penhoraria assim a vida. Se achar alguém que é tendo roubado, né, um dentre os teus irmãos dos filhos de Israel o trata como escravo ou vende, esse ladrão morrerá, assim eliminará o mal do meio de ti. Guarda-te da praga da lepra e tem diligente cuidado de fazer segundo tudo que te ensinares o sacerdote levita, como ele tem ordenado, terás cuidado de fazer. Lembra-te de que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho do deserto, no caminho quando saiu do Egito. Ela se levantou quando o servo do Senhor e ela foi tomada por lepra. Tá? Se emprestarem alguma coisa ao teu próximo, não entrará em sua casa para lhe tirar o penhor. Ficará do lado de fora, e o homem a quem tomou emprestado, aí te trará o penhor. Tá? Não deve humilhar. Porém, se for pobre, não usará de noite o seu penhor. Em se pondo o sol, vai restituir sem falta o penhor para que durma no seu manto e te abençoe. Isto será justiça diante do Senhor teu Deus. Não oprimas o jornaleiro, pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está no meio da tua terra e da tua cidade. E os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Tá? O mais gritante aí, o que mais vai dar controvérsias aí, é o primeiro capítulo, né? Os primeiros versículos do capítulo 24. Aqui vai tranquilo. Não perverterá o direito do estrangeiro e do órfão, e nem tomarás em penhor roupas de viúva. De novo, Deus está lembrando que devemos cuidar do estrangeiro, do órfão e da viúva. Hoje a viúva, o Estado protege muito ela, mas é obrigação da igreja e não do Estado de cuidar do órfão, do pobre, do estrangeiro, tá? Eu acho muito bonito o trabalho da Igreja Metodista em BH, era lá com o pastor Pontes. Eles acolhem uma família estrangeira, paga até aluguel para ela. E eu nunca ouvi falar que uma igreja, eu achei muito, muito lindo isso. É a primeira vez que eu ouço uma igreja metodista do pastor Pontes, eles pagam aluguel para essa família estrangeira. Eu achei muito lindo. Então eles estão fazendo isso, tá? Não estou defendendo a igreja que eu frequento, não. Que eu nunca vi isso na minha igreja dentro de 24 anos que eu vivo, que eu sirvo a Deus na igreja metodista. É a primeira igreja metodista em BH que eu vejo isso acontecendo. Nem na nossa. Eu acho a acolhida da nossa igreja em Nova Lima muito pouca, tá? E aqui também está falando: lembra-te de que foste escravo e de que o Senhor te livrou, pelo que te ordeno que faça o mesmo. Temos que lembrar que nós éramos escravos do pecado e o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e nós devemos ter paciência com aqueles que estão se iniciando na fé e não ficar oprimindo o fraco na fé, gente. Vamos ter paciência, nós passamos por isso. E nós também pecamos em outras áreas. Vamos ter paciência, vamos tratar as pessoas com carinho. Vamos lembrar que éramos escravos lá no mundo. Aqui: quando em teu campo cegares a messa,
a messe e nele esqueceres um feixe de espiga, não volte atrás para pegar, porque o estrangeiro vai precisar recolher. Lembre-se quando Ruth, a Moabita, foi colher lá as espigas que caíram. Deixa caída, porque alguma viúva podia precisar, algum órfão podia precisar, algum estrangeiro poderia precisar. Olha a preocupação de Deus em acolher as pessoas. Olha bem, e quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos para o estrangeiro, deixa para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Olha como é que Deus preocupa. Gente, vamos preocupar com as pessoas. Não estou contando papo. Outro dia eu vi um rapazinho vendendo umas balinhas. Tadinho, eu vi que estava desempregado, sabe? Eu passei direto. Aí eu voltei, Deus falou, volta e compra na mão dele. Eu fui comprei, ele tava vendendo cada pacotinho de balinha R$1. Eu fui comprei 5, ele ficou numa alegria, sabe? É pouco, na verdade, mas ele ficou numa alegria. Quantos missionários estão precisando de ajuda? Essa semana, uma missionária que está na Argentina, ela nem é da placa da minha igreja, ela é de outra placa de igreja, sabe? E ela me pediu ajuda para comprar uma bicicleta, porque ela estuda muito longe, e ela entrou como estudante, mas ela é missionária lá. Aí eu pedi meu menino para fazer um pix e enviar para ela. Se alguém estiver precisando de uma fralda, ajuda, gente. Tem muita gente passando falta. Muita gente. É uma ajuda. Deus está aqui nos ensinando a ajuda humanitária. Vamos acolher as pessoas divorciadas, né? E aqui tá falando, quando vidimares a tua vinha, não volte atrás para buscar o que ficou lá. Deixa lá caído, sabe? É a mesma coisa assim, você falar, quando você, por exemplo, hoje eu fiz um arroz novo, mas sobrou um arroz de ontem. Eu coloquei na vasilhinha e congelei e vou levar para uma senhorinha que faz marmita para as pessoas que ficam na rua. E congelei também o feijão e quente, e vou levar o feijão, vou levar arroz e vou levar também pão. Ela faz torradinha, pão integral. Juntei tudo, vou passar lá, tá tudo limpinho, guardadinho dentro da geladeira, e vou levar para ela, e ela faz torradinha, e assim, não é... Gente, eu poderia escolher jogar fora, mas se eu quisesse comer esse arroz hoje, eu podia comer, que tá ótimo, mas eu escolhi fazer um arroz novo, e vou doar esse arroz. A gente tem que fazer essas coisas, gente. Deus ensina tudo aqui, né? Aqui, ó, e Deus, todo tempo Deus fala, lembra-te que foste escravo na terra do Egito, e pelo que te ordeno que faça isso. Então vamos lembrar que antes éramos escravos do pecado, e o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e temos que ter paciência com nossos irmãos mais novos. E hoje em dia as pessoas evangélicas, elas não estão sendo pacientes com as pessoas novas na fé, não estão sendo pacientes com os adolescentes, não estão sendo pacientes com as crianças, não estão sendo pacientes com os jovens, e estão tratando as pessoas com muita ignorância. E eu quero estar voltando com vocês nessa passagem aqui. Essa passagem do 1 ao 4. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, não é porque ela traiu o marido, não, porque quando uma mulher traísse o marido naquela época, ela era morta à pedrada, tá? E se ele lavrar um termo de divórcio, o divórcio já acontecia naquela época, e a despedindo, fala assim, eu não quero mais você, e se ela saindo da sua casa e fosse casar com outro homem, e esse homem aborrecer e não quiser ela mais, e ele também lhe der despedir ela não pode voltar para o primeiro homem que lhe deu carta de divórcio, tá? Deve-se indicar alguma conduta inadequada ou na própria mulher. Não é porque ela traiu, não. Se ela traísse, ela ia ser morta a pedrada. Então, gente, vamos receber essas pessoas. Vamos acolher o divorciado. Vamos acolher. Vamos ter uma atitude humanitária com o recém-casado, né? Como é que a gente
Vamos ajudar o recém-casado. O recém-casado tem muita luta no casamento recente, tem muitas pessoas se separando, sabe? O recém-casado precisa de orientação, porque é uma fase de adaptação. E existem brigas mesmo, até a mulher vai querer levar os costumes da casa dela para dentro do lar, do novo lar. Então o marido tem que apagar, tem que esquecer as coisas que lá da casa da mãe dele. Eu quero que você cozinhe igual a minha mãe. Esquece, é uma nova vida. Vocês vão fazer uma nova mala. Entenderam? Que Deus abençoe cada um. Curta meu canal e se inscreva no meu canal em Cristo Jesus. Amém? Só para lembrar mais uma vez, o homem dava carta de divórcio para a mulher, não era por causa de traição, não. Porque se a mulher traísse, ela era morta por apedrejamento. Às vezes, uma hipótese, talvez é porque ela não sabia, porque a mulher naquela época era obrigada a saber cozinhar, passar não, que não tinha ferro, cozinhar, lavar a roupa do marido, cuidar da casa, cuidar dos filhos, ela só ficava em casa. Mas se ela não soubesse fazer isso, o homem a repudiava, tá? E hoje, gente, nós precisamos ajudar um ao outro, somos parceiros.